Obrigada, viu? A gente aguarda por você. Até já. E eu já tô aqui na cozinha porque o assunto agora, meu Deus, que assunto delicioso. Eu falei que eu vou começar a passar bem logo cedo hoje nesse programa, viu? Ô, coisa boa. Olha só quem eu tô recebendo. Mário Otti, ele é chefe de cozinha. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, jóia. e você? Genro do nosso queridíssimo chefe Alan. A família cá em peso aqui na Revista da Cidade. Que delícia. Bem-vindo, viu? Obrigado mais uma vez. Esposo da Mireia, que também sempre vem pra cá dar dicas incríveis. E claro, ele como chefe de cozinha, marido da Mireia, sócio, amigo dela, como eu estava comentando aqui, né? Parceiro e tudo mais. Parceiro e tudo. A gente não ia dispensar as dicas também, né, do Mário. Afinal de contas, olha só, ele vai dar uma dica de um prato especial. Como eu falei no começo do programa, filé mignon não é uma carne que a gente vai utilizar no nosso dia a dia por uma questão, né? É um impedimento financeiro, Sim, digamos sim, assim. sim. Não é uma carne barata, infelizmente, né? Mas é uma carne para uma ocasião especial. Tá chegando o Dia das Mães, Um né? almoço do Dia das Mães não é uma carne perfeita. Perfeito. Perfeito. Só que ela tem uns segredinhos também, né? A gente tem que saber como lidar com ela, não é? Tem que saber como comprar, limpar. Então eu trouxe uma peça aqui suja, pra gente dar uma... A gente chama de suja na cozinha, suja né? com as Suja coisinhas porque que a gente não usa, que né? a gente não usa. Daí pra mostrar pra vocês como é que a gente faz os cortes e os nomes, né? Na teoria na gastronomia. Tá. Vamos começar então? Vamos. E no fim das contas, aí ele vai mostrar pra gente uma receita de filé mignon ao molho de queijos. Ai, meu Deus, não tem como a sua mãe não gostar, viu? Quer surpreender sua mãe no dia dela, faça essa receita aqui. Na verdade é o seguinte, então o filé mignon é dividido em 3 partes, tá? O rabo, o centro e a cabeça, que é essa parte aqui. O rabo muita gente chama de cordão também, ou não é isso o cordão? Não, na verdade não? o cordão a gente nem usa mais nessa peça. Ele fica aqui atrás, é uma parte do filé mignon, mas é uma parte que a gente despreza. Então normalmente... já vem sem isso? Já vem sem. Tá. Alguns lugares usam pra fazer espetinho, alguma coisa assim, mas não é muito recomendado fazer, tá? Por quê? É um pedaço muito gorduroso? É um pedaço... na verdade ele é um pouquinho mais duro do que o filé mignon, então ele não se enquadra muito nesse tipo do filé mignon, mas dá pra fazer outras coisas com ele, tá? Tá, legal. Sem problema algum. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente faz com a carne é o seguinte. Aqui eu já tirei um pedaço, mas tem uma parte que a gente chama de espelho, tá? Que é um tecido aqui, não sei se dá pra pegar aqui, vocês verem que é uma parte dura. Então isso aqui a gente vem com uma faca e tira, tá? Normalmente ela é mais grossa que isso, mas Ela você é já mais tirou grossa, só que eu já tirei uma né? parte só pra gente agilizar, tá? Então, na verdade, assim, nunca a faca sentido da carne, sempre contra, tá? Que senão você vai cortar a carne e não vai tirar a fibra, que é o que interessa. Sempre no sentido desse tecido aí, dessa parte. Tá, então você pode ver que é uma coisa dura, então se você não tira, ela... Não é legal, não. É complicado. Tá. Tá? E aí, a faca tem que estar, sem dúvida nenhuma, bem afiadinha, a faca tem que estar afiada, tem que ter uma faca boa, é sempre bom. A gente sempre fala para as pessoas terem uma faca boa em casa. Daí agora a gente divide, né? Então aqui a gente divide o rabo. Tá? O que a gente pode fazer com o rabo? Então, o rabo a gente faz o seguinte. O rabo a gente usa ele para fazer escalope, que na verdade a gente faz um corte meio transversal na carne, que é aquele bifinho. Escalope é um bife mais fininho? É, aquele bife fininho. Que a gente, quando tá com pressa na cozinha, a gente pode fazer ele assim, a gente tempera ele com sal, alguma coisa, e só... E grelha. E grelha, tá? Fica uma delícia também. Fica uma delícia, não tem problema nenhum, tá? E daí, ó, essa pontinha que normalmente a gente... o que eu faço com essa pontinha? Normalmente a gente faz aquele corte que a gente chama, né, na cozinha, de emancê, que na verdade é o picadinho, né? Emancê? Então a gente vem... Corta aqui. Que chique. Né? Então, mas isso que é legal. Legal quando agora. você faz gastronomia, é que você inventa, né? Você conta esses nomes, todo mundo acha que é uma coisa super, né? Você na glamoriza verdade é um o picadinho. básico, né? Justamente. Fica tudo mais chique. Então daí a gente consegue fazer esses dois, né? Tá. Que é o picadinho tá aqui. Então essa parte E a esse gente... picadinho a gente pode usar para fazer estrogonofe? Isso, ou não? essa parte que a gente usa para estrogonofe. O mais famoso para fazer estrogonofe, eu vou mostrar para vocês agora, que é a cabeça. A cabeça. Tá? Rende muito mais, né? Isso. Então essa parte aqui já é a parte um pouquinho mais dura do filé. Não que ela seja muito dura, mas como o estrogonofe a gente acaba cozinhando ele um pouco, então ele fica ótimo. Essa parte fica ótima para fazer o estrogonofe. Tá. Então a gente vai cortar sempre contra a fibra, né? Você pode ver que a fibra tá assim, então eu tô cortando contra e depois a gente corta assim também. Daí a gente faz Então o sentido da carne que precisa cortar para fazer o picadinho é sempre no sentido transversal do sempre, preço da toda fibra. a carne, toda Tá. a carne. Toda a carne que você for fazer, sempre que for fazer bife, alguma coisa, você corta contra a fibra. Senão a gente endurece Senão ela ela. endurece a carne. Tá? Então, a gente usa a cabeça, então eu vou colocando aqui, não vou fazer todos os, né? Não vou cortar tudo, leva né? muito tempo, já tá dando para ter uma excelente ideia do que fazer. E daí aqui, essa parte central, que é a parte mais nobre do filé mignon, que é o centro. Aqui o que a gente pode... Aqui, esse primeiro corte não existe na gastronomia, mas o que a gente faz normalmente? Aqui dá para fazer uma manta. Então
Então a gente vai abrir, eu não vou abrir agora pra vocês, mas isso aqui a gente consegue abrir e daí a gente consegue rechear. Sempre com alguma coisa gordurosa no meio, porque como a carne é muito magra, é interessante a gente ter alguma gordura aqui pra dar mais sabor pra carne. Então, filé mignon, ao contrário do que muita gente pensa, é uma carne magra. É e uma muita carne gente magra. fala assim, por que você acha que ela é tão molinha? Porque Não, ela uma tem carne muita magra. gordura. Não, Ela não tem gordura. É que, na verdade, esse músculo aqui não é muito exigido no boi. Ah, é um lugar Então, que fica tranquilinho nele. ele fica, é a parte o quê? Mais traseira? É a parte de trás, mas em cima, assim, meio no... Ah, tá. Então é uma parte que não é muito usada. É um Então músculo por que isso mais descansa do que trabalha. É um músculo preguiçoso. Tá. Daí, Fica tão molinho. daí dentro disso, a gente tem 3 cortes aqui dentro. Que um é o que não é muito utilizado, né? Mas a gente chama de Chateaubriand, que é aquele filé Aquele bem alto, grosso, né? altão, que tem mais ou menos de 300 a 300, 400 gramas. Então isso aqui você tem que selar, né? Colocar na frigideira e depois ir pro forno, senão ele fica cru por dentro. Mas Tá? normalmente Chateaubriand se come mais mal passado. Se come mais mal passado, dentro. mas mesmo assim tem que levar ele ao Tem que ir forno. pro forno? É, tem. Ah, tá. Então Tá? sela e leva pro forno. Isso. Tá. Daí tem o medalhão, que é o normalmente que a gente conhece, tem mais ou menos 200 a 220 gramas, tá? E tem o tournedos, que é o que eu fiz aqui pra vocês, que na verdade é parecido com o medalhão, só que é uma pecinha menor, ele tem mais ou menos 120 gramas. Então é essa que eu vou então usar. o que difere o medalhão É. do tournedos? É, tournedos. Tournedos. Tô É, aprendendo chique um monte, também, é. chiquérrimo. Então é um pouquinho É a da gramatura. altura. É a gramatura, na Aqui verdade. dá o quê? né? Uns 3 dedos? É, dá uns quase 3 dedos. Do meu, 3, né? Depende do dedo, é. Do seu, 2,5. E aqui o tournedos tem Isso. menos, uns tem 2 menos, dedos. Tá? Tá bom. Então, na verdade, não que isso seja obrigatório pra você fazer um filé, mas você consegue, se quiser fazer escalope de tudo, você pode toques de fazer. chefe, né? São os toques de chefe. Exato. Então, esse aqui eu vou colocar aqui. Agora tá? eu poderia fazer o molho de queijos pra servir com medalhão também, sem problema? Pode, Pode? não tem problema nenhum, isso acompanha qualquer coisa. O filé mignon é Qual muito... que é o tempero básico do filé mignon? Sal? Sal e pimenta normalmente, né? Pimenta do reino, mas aqui eu só vou usar sal, Tá. tá? Então, normalmente, como o filé mignon é uma carne muito magra, a gente sempre acompanha ela de um molho, tá? Então, pra dar gosto, porque na verdade o filé mignon todo mundo acha uma carne que tem gosto, mas ela não tem muito gosto. É diferente de uma picanha, de uma maminha, de uma costela. Você pode ver que o sabor é totalmente diferente. Então, a gente agrega valor na carne, né? Com valor assim, valor é de sabor. Valor do sabor. Com os Porque temperos, justamente o que dá mais sabor à carne é justamente a gordura. É, Por que a justamente. picanha é tão saborosa? É, porque porque ela ela é tem gordura assada entremeada, junto é. com a gordura. Por mais que você não coma a gordura já derreteu ali na Sim, grelha, já ela penetrou vai, na carne. Quer dizer, é justamente. por isso que dá o sabor. É. No caso do filé mignon, como não tem gordura, então é interessante colocar. Por isso que é tão comum a gente encontrar filé mignon molho madeira, filé mignon molho isso, aquele sempre tem outro. um molho de alguma... Assim, normalmente sempre tem um molho. Então é pra ele ficar mais suculento. Tá. Então agora eu vou colocar na frigideira. Vamos lá? Rapidinho. Pode passar pra cá. Tem uma dica também para deixar o filé mignon mais molinho ainda no preparo? Porque algumas pessoas têm mania, às vezes, de ficar espremendo a carne, tirando aquele suco de dentro. Isso pode endurecer o filé? Na verdade, assim, os sucos da carne é sempre bom a gente não mexer, sempre a gente utilizar. Dependente do corte. Então, por isso que a gente sempre usa uma panela bem quente, o fogo bem quente, pra gente selar bem e essa água acabar não vazando. Então, por isso que eu digo também, o filé mignon é uma carne pra você comer ou ao ponto ou mal passada. Você come ela bem passada, ela vira como a gente diz, uma sola de sapato, Tá. né? Então fica Vira complicado de comer. Fica bem durinha. Tá? E aproveitando, eu já vou fazer o molho aqui, que é bem simples também. Ah, tá. E não eu vou requer trazer nem aqui os prática, muito menos habilidade, ingredientes mais próximos aqui de você. né? Tá. Que daí eu já aproveito e passo as Isso. quantidades pro pessoal de casa, né? Que eu tenho certeza que muita gente vai fazer esse prato neste final de semana. Vai precisar do sal, né? Tudo Daqui a gente coloca a manteiga. É um molho super simples de fazer, tá? É bem rapidinho. Não tem dor de cabeça. Você colocou o que primeiro? Eu coloquei a manteiga. Tá. Daqui eu vou colocar a cebola bem picada. Deixa eu ver se tá chegando alguma pergunta aqui. Tá. As pessoas também têm muitas dúvidas aqui. Não, pode perguntar que o que estiver dentro do meu alcance eu respondo. Ah, a gente tem uma pergunta das ruas já, diretora? Bacana. Vamos ver então, enquanto dá essa grelhadinha na cebola. Vamos ver o que o pessoal da rua tem dúvida aí. Bom dia, Regiane. Meu nome é Lelinha. Eu gostaria de saber em que tipo de prato o filé mignon é melhor aproveitado. Bom dia pra você também, obrigada pela sua pergunta. E aí, qual tipo de prato? Como eu disse, né? O legal de fazer o filé mignon é sempre ele frito, né? Eu frito com algum molho, com algum acompanhamento. Tá. Ou então, na verdade, a gente pode até fazer no forno, como eu falei. A gente abre aquela manta, recheia com bacon, com alguma coisa que tenha gordura, daí a gente frita isso e daí depois a gente leva pro forno. Acho que nesse caso rende até mais, né? Rende mais. Pode ser uma boa dica pra ela então.
Então verdade. faz isso, corta ele ao meio, assim, sem ir Isso, até o você vai fim. cortando, vai abrindo até ele virar uma folha, parece Tá. uma folha de sulfite. Daí você recheia, Enrola. enrola de novo. Tem que daí passar um você, barbante? passa um barbante, ou então se você quiser, não tiver habilidade com barbante, coloca um palitinho. Tá. E daí Passa o alumínio. sela, e daí não, daí já direto no forno. Não precisa nem colocar Não. alumínio, não? Não. E o que você recomenda de recheio? Eu normalmente, assim, eu gosto de usar cogumelo, bastante cogumelo. Eu assim. também. Filé mignon com cogumelo é Uso tudo bastante de cogumelo. bom. O que você tá colocando Aqui agora? eu coloquei o creme de leite fresco, tá? Tá, então primeiro você colocou a manteiga, cebola. creme de leite fresco. E daí aqui o negócio é o seguinte, a gente vai fazer, como a gente diz, um catadão. Vai, já pode colocar tudo, porque os queijos vão derreter, né? Então não tem problema nenhum. Tá. Pode colocar tudo. Então daí eu coloquei o gorgonzola. Tá? Se você não gostar de gorgonzola, pode ser qualquer outro queijo. Tá. Não tem problema nenhum, mas normalmente as pessoas gostam, né, de gorgonzola. Ele dá um toque, né? Daí Por o mais que que eu vou... você não gosta de comer o gorgonzola puro, Puro. no No molho, molho ele dá fica mais suave, né? Ele dá um toquezinho. Então parmesão. Eu não preciso nem te contar, né, que o cheiro, o perfume, o aroma desse estúdio está simplesmente incrível, né, gente? E o requeijão cremoso, tá? Tá. Deixa eu passar as quantidades, então, pro pessoal que tá em casa. Tá, Todo joia. mundo anotando a receita, então? Filé mignon com molho aos queijos. Que delícia! Você vai precisar, para uma porção, para quantas pessoas essa quantidade aqui? Essa é para 2 pessoas. Duas né? pessoas? Tá bom. Isso para 2 pessoas. Claro, você tendo mais gente na família, você vai aumentar essas quantidades aqui. 400 gramas de filé mignon em medalhão. 400 gramas de filé mignon em medalhão, como ele já ensinou o corte aqui. 200 ml de creme de leite fresco. 200 ml de creme de leite fresco. 50 gramas de queijo gorgonzola. 50 gramas de queijo gorgonzola. 50 gramas de queijo parmesão. Parmesão é bom demais, parmesão hein? é bom. Eita, Bom parmesão queijo é bom. Pra qualquer situação, né? É. Até pra você comer de pra pedacinhos, beliscar, acompanhar um vinho. Ai, meu Deus do céu. 50 gramas de requeijão. 50 gramas de requeijão. 1 colher de sopa de manteiga sem sal. De preferência sem sal, né? Pra você poder... sem sal, porque daí você pode Você dosar aqui e acerta o controlar, sal, né, o sal. Depois. Porque os queijos já são O queijo já são salgados, né? Meia cebola picada. E salsinha e sal a gosto. Isso. Simples a receita, Não, até é são bem poucos simples. ingredientes, Na verdade, né? a gente nem usa nada para engrossar. Normalmente as pessoas, mas você não vai colocar uma maisena, alguma coisa? Uma Não. farinha? É uma farinha. Não precisa. O que acontece? Aqui ele já, como o creme de leite vai reduzir, então tem uns queijos ele que vai acabar ficando cremoso por natureza, né? Tá. A gente vai deixar a natureza Deixa ele agir apurar aqui. quanto tempo aí? Mais ou menos uns 5 minutinhos, é coisa rápida. Tá? Depois que ferver a ebulição, a gente abaixa o fogo e deixa dar uma reduzidinha. Daí a gente sempre experimenta um pouco, né? Porque queijo também varia de marca para marca, se ele é salgado ou não. Então a gente experimenta. Alguns têm uma consistência diferente, sabor diferente. Um pouquinho que nem esse aqui tá ótimo Tá? Ai, meu Deus. Olha a expectativa que só problema nenhum. aumenta. A minha expectativa é que só aumenta. já. Então, ó, a carne já tá quase no jeito. Tá. É do jeito que eu gosto, tá? Delícia! Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Eu vou dar um recadinho rápido e eu já volto para mostrar como é o resultado, o ponto que fica o molho, tá, Mário? Tá, joia. E, claro, óbvio, experimentar para te Vai contar como é essa delícia, né? Eu volto já, viu, Tá, Mário? joia. Obrigada. Obrigado Mesmo você. porque eu tenho um recado muito interessante. Parabéns pelo lançamento, muito show. Ai, meu Deus, que cheiro bom que tá nesse estúdio. Olha, sabe aquela fumacinha de desenho animado, assim, quando chama o personagem do desenho, ele vai voando? É como eu tô chegando aqui pra essa cozinha, porque tá demais. Presta atenção nesse prato. A apresentação também é tudo, né, Mário? É. Olha só como ele colocou esse prato aqui, bem bonitinho, bem suculento. E agora, é claro, que eu vou experimentar. Então, essas quantidades aqui rendem 2 porções, como você rendem 2 falou, porções, né? Para uma exatamente. família maior, as pessoas precisam aí, né? Prestar atenção nessa quantidade. Aí sempre aumenta proporcional a quantidade de molho, Proporcional né? à quantidade, Na verdade, eu coloco bastante molho, porque daí, esse prato minha mãe gosta muito, inclusive, deixa eu mandar um beijo pra mamãe, que esse prato ela adora. Mãe, um beijão. E ela depois, ela sempre pega um pãozinho assim e come, porque esse é o mais gostoso depois, né? Sua mãe é muito sábia. Minha mãe é Deixar passar um inteligentíssima. molho desse? Imagina, tem que pegar o pãozinho e aproveitar até o fim. Gente, deve ficar um absurdo no pão esse molho. É simples, né? E gostoso bem simples de fazer. Você viu que eu fiz em 3 minutos, estava pronto, né? Praticamente um macarrão instantâneo. É verdade, ó, nada de deixar a mãe na cozinha no final de semana, hein, gente? Esse fim de semana, mais do que nunca, tire a sua mãe da cozinha.
Ah, não quero levar em restaurante. Ah, tudo bem. Faz o almoço pra ela em casa. Se quiser... Ah, não tenho habilidade. Nesse caso, não precisa. Foi muito tranquilo de fazer, Não, né? bem fácil, bem fácil. Ai, que delícia. Mas pode levar no meu restaurante, se quiser, não tem problema não, tá? Falando nisso, fala o telefone. Então, restaurante La Tasca, tá? A gente fica na Avenida dos Carinás, 592 em Moema. E o telefone é 2308-1091. Não dá vontade de continuar, não? Quero ficar aqui só experimentando essa delícia. Tá gostoso, né? Degustando. Eu também tô com fome, não tomei café da manhã. Aproveita. Veio diretão, correria, né? Bem direto, Olha, faça contato então, é uma ótima sugestão, claro. Sempre sair pra passear, né? Levar sua mãe num lugar especial. Fica aí a sugestão do La Tasca, então, pra você, né? Tem que reserva, né? Esse final de semana. Fazer reserva, Precisa esse de final reserva. semana tá lotado. 0 operadora 11 2308 1091. Ai, tá muito bom esse molho. É, gostoso. Traz o pãozinho da próxima vez. Vou trazer. Vou achar um lá e trago pra você. 2308 1091. Muito obrigada, meu querido. Jane, obrigado Até uma você. próxima. Dá um beijo na Mireia, viu? Manda sim. Beijo no chefe Alan Tudo de também. bom. Ótimo Dia das Mães pra você. Pra você Tá também, bom? muito obrigado. Até uma Tudo de bom. próxima. Tchau, tchau. Gente, eu tô